Olha aqui, ó. Tássio Cruz, Otávio Ribeiro Neto e Eliezer Rodrigues. Rapaz, estava contando aqui uma história do litoral. O Otávio passa para vocês aí, porque se eu contar aqui, dá Supremo Tribunal Federal. Eu não quero saber para não virar testemunha. Não, mas é fato pretérito. Não tem problema não. Prescreveu já, né? Prescreveu. Como diz o Tássio falou de testemunha, eu lembrei aqui quando o Caco Barcelos estava fazendo o livro Abusado, e ele subiu lá no Morro Dona Marta várias vezes para conversar com os traficantes, que ele conseguiu contato, e aí o traficante chegava para ele e dizia assim: seu Caco, ó, semana que vem nós vamos... Opa, parou. Ele parou. Eu não quero saber o que vocês vão fazer. Por quê? 2 motivos. Se eu sei o que vocês vão fazer, eu me torno cúmplice. E minha obrigação como jornalista cidadão é denunciar a polícia. Se eu denunciar, eu mexo morto. Então eu não quero saber. Ele disse: eu só quero saber do que foi feito, eu só quero saber do passado. Porque aí o que passou já não tem mais. Então eu quero dizer a você, meu amigo, não tem perigo. Você pode ficar sabendo, já passou. Já colhi péssimos frutos, inclusive, dessa história. Vamos seguir aqui. Olha, Roncari Filho comenta, Roncari Filho do MDB, comenta que vai seguir Doutor Pessoa. Segue Doutor Pessoa para a reeleição em 2024. Acompanhe. Eu acredito que esse ano é um ano para a gente trabalhar por Teresina. Acho que política é só em 2024, mas a gente quer deixar claro que a gente ficará com o prefeito, né? E ficará na base do prefeito, para onde ele for, e a gente deve acompanhar o prefeito Doutor Pessoa, até por gratidão por esse espaço que ele nos deu na prefeitura de Teresina. Pode ser candidato do grupo do prefeito a vereador, o senhor? Com certeza, eu acredito que no próximo ano a gente vai pensar sobre isso. Eu acredito que é o caminho natural da gente sair como candidato aí do lado do prefeito Doutor Pessoa. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Rapaz, você não está estranhando, não, Eliezer? O MDB ali, mesmo, digamos, comendo pelas beiradas, ali do Doutor Pessoa devagarzinho, está começando a atrair nomes ligados ao MDB, aliás, nomes ligados não, MDBistas. E aí daqui a pouco começa a chegar no centro do núcleo, viu? Exatamente, Douglas. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. O prefeito Doutor Pessoa vai se esforçar para ter ao lado dele as lideranças e grupos que ele acredita que podem somar esforços e trazer o resultado no projeto de reeleição do prefeito Doutor Pessoa e para a estratégia proporcional também, montar uma chapa forte, propositiva, do Republicanos e partidos da base para a disputa por cadeiras da Câmara Municipal. Os superintendentes, secretários, são pessoas de alta estima do prefeito, cargos de confiança, eles administram grandes orçamentos dentro da estrutura da Prefeitura de Teresina, então são os primeiros nomes lembrados nesse processo. Naturalmente, o prefeito Doutor Pessoa vai continuar se esforçando para manter esses gestores ao seu lado e assim eles estarem com todas as forças empreendidas dentro daquilo que o prefeito vai projetar para 2024. O Roncalha é um dos exemplos. SAD Centro, realizando grandes obras, toda essa parte de reestruturação do centro da capital, projetos para tornar o centro mais habitável e menos comercial, mais residencial e menos comercial. Agora essa obra que foi anunciada hoje, né, o rebaixamento da Avenida Miguel Rosa, no cruzamento com a Frei Serafim, tudo isso vai credenciando o gestor, vai dando mais nome e potencialidade para que dispute cargos eletivos e ajude de fato o prefeito nessa missão eleitoral. Ribeiro Neto, Tássio tem acompanhado mais de pé. O Tássio gosta ali daquele diretório do MDB. Ele de vez em quando vai lá, viu? E dá uma volta. Aí não percebe ter evento pro Tássio lá, não. Ele vai lá, dá uma passada. Vai tomar um café. Não, ele vai tomar um cafezinho. Edifício Alberto Silva. Edifício Alberto Silva. Ele vai lá e conversa, e puxa aqui, ali e tal. Eu já ouvi o Tássio. Ei, Otávio, o MDB, há quem diga que o senador Marcelo Castro nutre uma certa simpatia, ou seja, há uma certa tendência do senador Marcelo Castro, a depender de alguns fatores, de sugerir que o MDB siga com o Doutor Pessoa.
Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde aos colegas e a todo mundo que nos acompanha, Douglas. Assim como Roncalli Filho, tem outros nomes. Por exemplo, João Henrique Souza. Está no governo, doutor Pessoa, um MDB desde a campanha. Todo mundo do MDB praticamente deixou, os caciques, Temístocles Filho, Henrique Pires, deixaram a gestão, mas João Henrique Souza permaneceu e deve marchar com o doutor Pessoa na campanha, e é um MDBista histórico. E você não pode julgá-lo, o MDB não pode julgar João Henrique Souza, por exemplo, por infidelidade, porque ele vai marchar com o doutor Pessoa. Poxa, ele esteve lá atrás, trabalhou durante toda a campanha, está na gestão e é muito provável que esteja com o doutor Pessoa em cima do palanque ali em 2024. Então, são dois nomes, para a gente ficar aqui em dois nomes, de MDBistas que irão marchar com o doutor Pessoa. E não duvide se chegar mais gente. Você cita o senador Marcelo Castro. Marcelo está vendo como o MDB se comporta, se vai ter algum nome do partido competitivo para 2024, ou se o partido vai compor com os outros partidos da base a nível estadual em Teresina, para aí sim tomar uma decisão, e não é descartado, não o MDB, mas a figura de Marcelo Castro, de outros nomes importantes do partido, no palanque de doutor Pessoa para 24. Tássio Cruz, fala-se que o MDB, caso a candidatura de Marcos Aurélio no PSD se efetive, fala-se que o MDB pode, por conta da ligação de Marcos Aurélio, que originalmente é do MDB, fala-se que o MDB pode compor com o PSD. Mas também tem aquela ala que diz que pode ser com o doutor Pessoa. Mas independente de qualquer coisa, parte vai com o doutor Pessoa. Então eu queria a sua opinião, o seu diagnóstico, como é que está a situação aí do MDB, que, como a gente comentava, acho que essa semana, ontem ou antes de ontem, o MDB mais uma vez está dividido, que não é novidade, o MDB inteiro que é novidade, mas dividido. O vereador Jeová dizia que porque o nome é partido, né? Se não fosse dividido, seria inteiro, né? Seria o inteiro o movimento democrático brasileiro, mas é partido, né? É partido mesmo. Mas é curioso, Douglas, porque o MDB, principalmente aqui na capital, ele faz um movimento inverso ao MDB estadual. O MDB estadual aglutinou lideranças e fez a segunda maior bancada, né, na Assembleia. O MDB de Teresina faz um movimento contrário. Jeová Alencar foi embora, né? Mais de 11 mil votos. Candidato a vereador, mais votado na última eleição. Roncalli já praticamente deixa o partido quando diz que vai acompanhar o prefeito nessa estratégia proporcional. Aí mais quase 2 mil votos. Então, uma chapa que já era fragilizada, Joaquim Caldas pode deixar o partido. Então, o MDB, que já teve uma chapa que esperava uma votação muito maior na última eleição, já chega para esse período pré-eleitoral, esse ano pré-eleitoral, muito fragilizado, né? Restaram aí Lobão e Zenito e alguns suplentes que ainda não sabemos se continuarão no partido. Tem Daniel Carvalho, né, que esteve como superintendente da SAD Norte. Ou seja, eu acho que a declaração do Roncalinho mostra claro esse esvaziamento do MDB, que desenha-se aí um problemão para Zenito e para Lobão para resolverem o seu futuro político. E é interessante, Douglas, observar isso, porque o prefeito falou na terça-feira, se eu não me engano, sobre essa boa relação com o Roncalinho e o secretário Carlos Ribeiro da Defesa Civil. Citando as palavras do doutor Pessoa, eles só deixam a gestão se quiserem. E, pelo jeito, aí nenhum dos dois não vão deixar a gestão, mas vão deixar o MDB, que deve sim enfrentar dificuldade para montar essa chapa proporcional do próximo ano. Falando em chapa, Tássio falou agora em chapa, nós vamos acompanhar o superintendente da SAD Sul, deputado estadual Jeová Alencar, falando sobre a reorganização da base do prefeito. Aí depois nós vamos comentar aqui o que é que surgiu de bastidores em relação a algumas estratégias da base de apoio do prefeito na Câmara Municipal. Vamos ouvir Jeová Alencar. Primeiro, feliz pela qualidade da vereadora Graça,
do ex-vice-prefeito, ex-vereador, ex-superintendente, Rony Lustosa, né? Feliz também pela vinda do Valdemir para colaborar também na gestão, ou seja, o prefeito, que é o nosso maestro, que é o maior condutor, embora esteja muito focado na gestão, nos problemas de Teresina, resolver os problemas de Teresina, mas também nós estamos juntos aí com ele, junto com todos, com o João Henrique, com o presidente do partido, João Pessoinha, com o pastor Gessivaldo, buscando bons quadros, já visando a reeleição do prefeito em 2024 e a gente fazer aí o maior número possível de vereadores dentro da nossa base. Eliezer, vamos lá. A sua avaliação dessa primeira etapa da reorganização da base de apoio do prefeito. Bastante sugestiva. O prefeito está deixando claro que vai utilizar de tudo que tem à sua disposição para trazer pessoas para o seu lado. É vereador assumindo secretaria, é suplente chegando na Câmara e declarando apoio ao prefeito, é a tentativa de se aproximar, Douglas, inclusive do próprio MDB. Esquecer o rompimento e tentar trazer o máximo de pessoas do partido. Veja que o prefeito na parte administrativa também avança quando anuncia um conjunto de obras, quando anuncia que tem buscado empréstimos, por exemplo, para viabilizar mais investimentos na infraestrutura de Teresina, enfim. Então, no campo político, o prefeito não vai medir esforços, vai esquecer espinhos do passado, não pode ter mágoa nesse projeto daqui para o próximo ano. Então, quem tiver potencial e o prefeito enxergar uma abertura, vai ter diálogo, vai ser buscado uma aproximação para vir para a base do prefeito. Eu recebi informações, Tasso pode confirmar depois, que estão lá direto também na Câmara. Eu recebi informações de que a indicação de Rony Lustosa para a Prodater, Valdemir Virgínio para a Secretaria da Juventude e Jesse Lima, que ainda vai definir o cargo, diz que o pessoal da Câmara, lá, principalmente do G9, lá, diz que o pessoal está chateado, esperando ser chamado para conversar, para bater um papo, para ver se conseguir mais espaço e nada. Aí, meu amigo, haja lentidão na tramitação dos projetos da Prefeitura, viu? É verdade, Douglas. O G9 é interessante porque é um grupo de vereadores que estão abrigados dentro desse guarda-chuva do Palácio da Cidade, mas querem ampliar esse espaço. E doutor Pessoa está com foco no outro sentido, de trazer quem está desabrigado para dentro desse arcabouço da administração municipal. E você citava agora há pouco essa chegada de liderança. Se você pega as últimas 2 semanas, semana positiva, politicamente, para o prefeito doutor Pessoa. Você teve a chegada de Rony Lustosa, ex-secretário, ex-vice-prefeito de Firmino Filho. Você teve a chegada de Jesse Lima, que foi candidata contra o próprio doutor Pessoa lá em 2020 no primeiro turno, mas no segundo turno aderiu, fez parte da gestão, saiu para ser candidato a governador, agora voltou. E você teve nesta semana a chegada de Graça Amorim no Parlamento Municipal. Desses 3 nomes que eu citei, 2 foram fiéis aliados de Firmino Filho. Ou seja, doutor Pessoa traz esses ex-aliados de Firmino Filho, fortalece a sua base na Câmara e também administrativamente. O Rony Lustosa, afinal de contas, é um bom nome e deve avançar também na articulação política. E, principalmente, ele passa uma grande mensagem para lideranças e para o povo de Teresina, que é o seguinte: se fala muito da figura de Firmino Filho, que Teresina estaria com saudade da época de Firmino Filho. Ao trazer essas 2 figuras, Graça e também o Rony Lustosa, doutor Pessoa passa a seguinte mensagem, Douglas, de que aliados de Firmino Filho têm em doutor Pessoa uma perspectiva de que ele permaneça e de que ele seja um nome viável para se reeleger em 2024. Ou seja, doutor Pessoa retorna ao jogo político, está no jogo, está se movimentando. 2024 já começou e ele começa bem posicionado. Está reorganizando a base, tem a máquina administrativa na mão, ou seja, não é um candidato para se descartar. Tássio Cruz, quando se fala em reorganização da base, se está falando em reorganização da base a qualquer custo, porque o prefeito já amargou derrotas na Câmara, tem amargado a lentidão na tramitação de projetos. Vale, inclusive, eu ouvi esse comentário de um vereador,
vale inclusive a volta de vereadores que ocupam cargos para a Câmara. Citaram o exemplo de Luiz André, que pode voltar para a Câmara Municipal para integrar aquela base de apoio mais orgânica, forte, de doutor Pessoa. O suplente é Zé Filho, do Republicanos, mas próximo ao prefeito só tem o partido, porque na verdade ele é oposicionista a doutor Pessoa, trabalha ali ao lado da oposição. Então cogita se até na volta do vereador Luiz André. Quer dizer, essa reorganização está sendo levada a sério, viu? Você falava em G9, Douglas, eu conversava com algumas pessoas hoje no Palácio da Cidade, e a ideia é que o prefeito cansou de esperar o G9. Né? O prefeito já deu várias sinalizações, concedeu cargos, né? Secretarias executivas de SAD Norte, por exemplo, né? Vários postos importantes, e o G9 não correspondeu a essa Mas, Tássio, sinalização. só um detalhe é o seguinte, só para um ingrediente aí, você fala, o prefeito cansou de esperar o G9, mas cansou de esperar o quê? Que o G9 desse alguma resposta nas votações, porque alguns vereadores do G9, você sabe, dizem que também cansaram de esperar o prefeito, nunca foram chamados. É que o prefeito cansou, Douglas, de esperar a boa intenção e a boa relação com o G9, porque apesar dele conceder esses cargos e aumentar os espaços de vários vereadores, eles continuam atuando dessa forma claudicante, de acordo com a prefeitura. E algumas matérias são base e outras não. E por isso o prefeito agora olha para o seu bloco político. Quando ele traz União Brasil, ele está pensando em agregar o partido, tempo de TV, máquina de campanha ao seu grupo, né? Quando ele traz, por exemplo, Graça Amorim e Jess Lima, ele está trazendo candidatas para sua chapa proporcional. Ou seja, o prefeito pensa em um próximo passo e o G9 continua, né, com essa visão de independência na Câmara, e o G9 não oferece o que hoje o prefeito precisa, que é agregar partidos, agregar nomes, muitos deles vão ficar nos seus próprios partidos. Então, a questão é essa. E outra informação importante, você falava de Rony Lustosa, nos bastidores ele surge como esse novo interlocutor, mais uma voz para falar entre Palácio da Cidade e Câmara. Lembrando, ele já esteve como vereador e já esteve como vice-prefeito, então faria essa interlocução. Eu até brincava conversando nos bastidores com ele hoje, eu perguntei, será que teremos um revival, um novo vice-prefeito, Rony Lustosa, candidato? Ele sorriu e não disse nem que sim, nem que não. Mas é um nome que pode ser candidato a vice ao lado de Dr. Pessoa no próximo ano. Estão dando pressão aqui, vamos bem rápido. Eu não consigo entender o seguinte, vamos lá, bem rápido com alguns três aqui, ainda dentro desse contexto aí do União Brasil, citado pelo Tássio. Que é o seguinte, primeiro, Silvio Mendes está onde hoje? União Brasil. União Brasil. União Brasil, o Diretório Municipal de Teresina, já está de mala e cuia no Palácio Karnak, no Palácio da Cidade. Pronto, aderiu, já está lá e tal. Que, aliás, o vereador Marquinhos Costa deve estar sorrindo de camarote agora. Muito bem. Então, se Silvio Mendes decide concorrer à Prefeitura de Teresina, não será pela União Brasil, que já está apoiando outra pessoa. Né? É um ponto. Aí fala-se na volta de Silvio para o PSDB. Mas aí, parte do PSDB tem que passar com o PT. E aí, se vier essa coligação Podemos, PDT Podemos, PSDB e Cidadania. PSDB e PSC. Podemos, PSDB e Cidadania. Se essa coligação vier e realmente aconteceu o que disse o secretário Fábio Abreu, que a coligação vai estar alinhada com o Palácio Karnak, PSDB também não dá para Silvio Mendes. Quer dizer, Eliezer, tá complicado, viu? É verdade, para o doutor Silvio se reposicionar nesse processo, essas variáveis acabam implicando de uma maneira negativa, vai dificultando o caminho. Mas, de toda forma, é um nome forte, lembrado nos bastidores. Fala-se de pesquisas, está bem posicionado na opinião pública, representa esse momento de comparação de gestões e está realmente em campo para tentar se viabilizar. A gente sabe que o perfil do Dr. Silvio é mais reservado, né, principalmente nessa fase pré-eleitoral, mas é um nome lembrado que está na mesa, é discutido internamente pelo PSDB, e o PSDB tem travado uma batalha também nessa história da federação, para tentar comandar, para tentar ter o direito de lançar a candidata a prefeito de Teresina. Interessante, Douglas, esse efeito na relação do prefeito Dr. Pessoa com a Câmara, por quê?
À medida que o prefeito abre novos espaços para trazer novos aliados, os que já estão na base querem mais. É um efeito colateral. Quando o prefeito pensa que já tem determinado número de vereadores ao seu lado, na verdade, novas insatisfações, mais reivindicações também surgem. E aí, como equilibrar esse diálogo? Como manter os que já estão para não perder apoio, trazer os outros e satisfazer a todo mundo? Esse é o desafio do momento do prefeito Dr. Pessoa. Para mim, assim, estou falando aqui, né, pode ser por outro partido, mas para mim o progressista já é saída, né? Pro doutor Silvio. Cadê o áudio do Tasso aí? Que ele já esteve, né? Já teve lá no Progressista, tem Ciro Nogueira, Juriaco Verde, quer dizer, o caminho está aberto, partido com tempo de TV, com recursos, com dinheiro, com estrutura de campanha, pronto, acabou, tá resolvido o problema, né? Verdade. Só pode comentar, pode ficar à vontade. É que eu estava sem o retorno, eu não sabia quem tinha sido o perguntado. Mas é verdade, Douglas. O progressista tem todos esses elementos que você colocou e ainda tem a possibilidade de aglutinar outras legendas de oposição ao seu lado, né? E isso pode ser fundamental para Silvio Mendes. O ponto interessante que você citava é que se tem uma sigla que vai ser oposição ao Karnak e a Dr. Pessoa, essa sigla é progressista, não resta nenhuma dúvida. Então, é o espaço mais seguro, né? Porque parte de Ciro Nogueira lá em Brasília. Então, se tem uma legenda que tem essa possibilidade, mas, ao que tudo indica, o PSDB, por mais que essa federação ainda caminhe, mas o PSDB, se não houver a federação, deve também estar ao lado do Progressistas. A briga aí, Douglas, é por uma coisa só, o número. Porque o número, a última eleição, mostrou muito forte que é um elemento fundamental. E o 45 em Teresina, que é do PSDB, já é extremamente popular, conhecido, tem uma história. O 11 do Progressistas já é diferente. E isso também... mas aí pode até usar aquele slogan, né? Se fosse ficar no União Brasil, você vote no 45 menos 1, e dá 44 e tal. Então tem aquela... 45 agora é 11. 45 agora é 11 e tal. Viu, Eliésio? Hein? O Eliésio é um marqueteiro fino. Rapaz, o Eliésio é marqueteiro fino, rapaz. Outra coisa, viu? Eu quero dizer aqui que, só para esclarecer, quem estava assistindo em casa, que viu o Tasso, a prestação, é porque o Tasso estava ouvindo o retorno, só os pedaços. A cada pedaço que ele ouviu, ele tentava responder, só a prestação. Foi por causa disso. Tasso, obrigado, Tasso, pela Grande participação. abraço a todos e até segunda. Até segunda. Otávio Ribeiro, me diga uma coisa, rápido. O senhor também volta de Marinete para Campo Maior? Volto hoje, aí vou passar 15 dias de férias, e aí só para a segunda metade folga de abril. aqui, para mim, só quando eu estou doente. O Otávio é 15 dias, o Neném 30 dias, é desse jeito. Agora eu vou lhe dizer, meu amigo. Eu vou e agora eu vou demorar a voltar. Eu vou lhe dizer, você vir na Marinete durante o dia é um perigo, você mais rende de noite, viu? Filho. É aí com o texto na mão e entregar para Deus. Obrigado, Otávio. Até segunda. Um abraço, Douglas. Eliezer, obrigado mais uma vez. Boa Segunda, tarde, a gente está de até volta. segunda.